Caminhando para o nosso encerramento, falar aqui do movimento evangelical. O evangelicalismo, dentro de seu escopo, apresenta 4 princípios imprescindíveis para a fé evangélica, a saber, primeiro, o Deus unitrino se revela nas escrituras sagradas inerrantes e infalíveis. Ou seja, o primeiro princípio é a autoridade das escrituras sagradas como revelação de Deus. Se Deus se revela nas escrituras, as escrituras exercem um papel autoritativo para nós. A autoridade das escrituras, princípio 1. Princípio 2. A singularidade de Jesus Cristo em sua pessoa, obediência perfeita e morte substitutiva na cruz para a salvação de pecadores. Ou, resumindo, a singularidade de Jesus na salvação de pecadores. Ou o brado, só Jesus Cristo salva pecadores. Né? De que ele salva? Do pecado. Terceiro, a necessidade urgente de conversão, a fé e o arrependimento. Então, temos a autoridade das Escrituras, princípio 1, a singularidade de Cristo, princípio 2, o princípio 3 é a chamada à conversão, a fé, a confiança de que só Jesus nos salva na sua vida e morte de cruz, como também o arrependimento dos nossos pecados. A chamada urgente de conversão é o terceiro princípio. E quarto princípio, a urgência do evangelicalismo, ou seja, o engajamento cultural como chamado para servir na criação. Ser sal na terra, ser luz no mundo, conforme já falamos, é o quarto princípio. Né? Não nos separamos da criação, nos separamos do mundo, enquanto valores hostis a Deus e à fé cristã, mas nos engajamos na criação, sim, como chamado para ser sal na terra e luz no mundo. Esse é o quarto princípio do evangelicalismo, o engajamento cultural, né? Chamados para servir na cultura. Lembrando também que o evangelicalismo, ele é matizado, ele tem matizes. Até saiu um livro, agora aqui alguns anos atrás, no Brasil, falando sobre, por exemplo, 3 tipos de evangelicalismo. Evangelicalismo confessional, né, mais alinhado aí até com a ressurgência da tradição reformada e até movimentos centrados no evangelho. Alguns chamam um evangelicalismo mais genérico, né, a afirmação ali da base de salvação como fronteira, e também há um movimento chamado de pós-conservador, né? São teólogos que afirmam a fé no Evangelho, mas que têm algumas aí, dificuldades com algumas questões colocadas no século XX. Não vou aqui exercer um juízo, não vou ter tempo para isso, né? Mas teve teólogos do movimento evangelical que, infelizmente, tendencionaram para o chamado teísmo aberto, teologia relacional. Claro que isso é repudiado pelo movimento. Se a Escritura é autoridade e ela afirma a soberania de Deus, portanto, Deus é soberano, ele é bom. Então, isso aí significa uma ruptura, né? Então, ele não é um movimento uníssono, é isso que eu quero afirmar aqui. Tá? Agora, à guisa de conclusão, o evangelicalismo, tal qual apresentado aqui no início do movimento, no século XX, ou o neo-evangelicalismo, como prefira chamar, se mostra a opção teológica fiel e mais saudável na teologia contemporânea, se mantendo cativo às escrituras sagradas, como revelação autoritativa de Deus, e ao mesmo tempo mostrando a sua pujança e relevância cultural. Com isso, percebemos que a autoridade das Escrituras é fundamental no fazer teológico, na devoção pessoal, na vida comunitária e no serviço ao reino de Deus. Toda a edificação está envolvida no uso de seu lugar de autoridade ou fora dele,
né? Perder de vista a autoridade das Escrituras é construir a teologia em fundamentos frágeis. Tendo em vista, a construção será feita, tendo em vista a autoridade das Escrituras, a construção será feita em fundamentos sólidos. Seja na modernidade ou na pós-modernidade, com todas as suas indagações filosóficas, Deus não está em silêncio. Deus ele age e Deus ele fala. Ele continua falando por meio de sua revelação escrita e autoritativa nas Sagradas Escrituras. Textos esses acessados por milhares de cristãos pelo mundo todo, como também texto esse sendo proclamado domingo após domingo por pastores fiéis também no mundo todo. Deus ele continua agindo. Deus não está em silêncio, ele continua falando, porque ele se revela por meio das Escrituras autoritativas. Então, Deus ele fala e Deus ele age.